vamos lá para as análises desse sabadão que está recheado de oportunidades, né? Teremos clássico paulista com Palmeiras enfrentando o São Paulo. O Palmeiras, cara, e é um jogo, esse jogo aqui é interessante porque é o seguinte, ó. O Palmeiras perdeu agora para a Portuguesa, né? Se a gente olhar, deixa eu ver se dá para ver a classificação do Paulistão, dá. O Palmeiras está com 9 pontos, enquanto o São Paulo está com 4 pontos, o São Paulo beirando aqui a zona de rebaixamento. Mas olha que loucura. Se o São Paulo perder para o Palmeiras, a torcida, eu não acho que a torcida vai ficar revoltada. Porque o momento do time todo mundo sabe que o Palmeiras é muito melhor. Então não vai se instalar uma crise no Palmeiras, ou no São Paulo. Agora, se o Palmeiras não vencer o São Paulo, se perder para o São Paulo, meu irmão, vai ser uma crise gigante no Palmeiras. Olhe que ponto chegou o futebol brasileiro. Que loucura mesmo. Vou falar desse jogo, tá? E tem muitos jogos da Europa, Bayern de Munique, City, Real Madrid enfrentando o Villarreal, jogo bom pra caramba esse aqui, viu? Liverpool, muitos jogos pra gente poder analisar, vou analisar eles pra vocês aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal, tá? Cara, a gente chegou agora a 15 mil inscritos aqui. Compartilha com seu amigo pra ajudar a gente a crescer mais, vamos bater 16 mil agora. Quando bater 16 mil, eu sorteio duas bancas aqui de R$500 para vocês, tá? Se me ajudar a crescer, eu vou ajudar vocês. E uma parada que eu sempre ouvi falar é que se conselho fosse bom, ninguém daria, né? Seria vendido. E o conselho que eu dou para vocês, na verdade, eu vou vender um conselho para vocês, que é o seguinte. Eu faço esses vídeos aqui do YouTube para ajudar vocês, obviamente, né? Eu sei que eu contribuo, eu sei que eu ajudo bastante, principalmente aqueles que não têm condição financeira de estar no grupo hoje, de estar no clube hoje, mas também para mostrar o meu trabalho aqui no YouTube, o meu trabalho com as apostas. E no Clube dos 5% eu mando todas as minhas apostas. E cara, o conselho que eu dou para você, na verdade estou vendendo, né? Entre no clube se você tiver condições. Por quê? Porque você vai lucrar, tá? Esse final de semana tá recheado de jogos, vão ter muitas apostas no pré-jogo, vai ter muitas apostas no ao vivo. Só para você ter ideia, eu uso agora a inteligência artificial, né, para poder me ajudar a fazer uma leitura das minhas apostas nos últimos meses. E aí eu peguei as minhas planilhas dos últimos 6 meses e coloquei na IA, e os últimos 6 meses o mercado de escanteios foi o mercado mais lucrativo. Foram cerca de 94, quase 95 unidades de lucro nos últimos 6 meses, com o mercado de escanteios, que é o mercado que eu utilizo para fazer apostas no ao vivo, tá? Ou seja, cara, entre no clube e aproveite isso. Aproveite isso para você começar a lucrar, para você parar de dar dinheiro para carro de aposta, para você parar. Assim, tô te dando esse conselho. Você faz se você quiser, obviamente. Se você tiver condições de entrar no clube e só tá vendo os vídeos do YouTube e não fazendo mais nada, eu acho que você tá cometendo um erro. Eu faria esse teste, até porque você tem 7 dias de reembolso. Caso você não goste, você pode pedir por qualquer motivo. Então, eu entraria no clube e aproveitaria para aproveitar até as bestas desse final de semana. Se você não gostar, se você não lucrar, pede seu dinheiro de volta e tá tudo certo. Beleza? Vamos lá, vamos falar de jogo, vamos falar de futebol aqui. Primeiro eu vou começar a falar dos favoritos que teremos no dia. 2 deles obviamente o Bayern de Munique, que vai enfrentar o Augsburg, e o Manchester City, que vai enfrentar o Wolverhampton, né? O City, que poupou alguns jogadores na Champions League, se complicou na Champions League, né, para se classificar entre os 8, acabou perdendo para o Bodoglin, e agora não pode cometer o mesmo erro aqui, e não vai cometer o mesmo erro aqui na Premier League, né? O Arsenal já está a 7 pontos de diferença. Cara, é uma grande vantagem para o Arsenal, principalmente pela forma que o Arsenal joga e pela forma que o Arsenal se defende. É a melhor defesa da Europa disparada, a melhor defesa da Premier League disparada. É um time que dificilmente toma muitos gols. E vai ter um jogo difícil o Arsenal pela frente, né? Nesse final de semana vai jogar contra o Manchester United. Então é muito importante para o City vencer o último colocado e provavelmente, na minha opinião, já rebaixado, porque a diferença do Forest, que é o primeiro fora da zona, de 22, tá com 22 pontos, o Wolverhampton tá com 8. Então, assim, são 14 pontos de diferença. Então, para mim, o Wolves já está rebaixado. E o planejamento do time já parece ser um time que vai jogar a segunda divisão. Por isso que, cara, é obrigação do City ganhar aqui, tá? O City para vencer, o Haaland para dar um chute no gol é uma boa.
O Bayern de Munique também deve atropelar o Augsburg, o Bayern de Munique que já se classificou entre os 8 primeiros na Champions, vai jogar contra o PSV fora de casa, provavelmente vai entrar até com o time em reserva. E aqui vai com o time titular, né? E o Bayern de Munique, obviamente, também aqui vai abrir cada vez mais uma vantagem maior. Já está de 11 pontos, mas se puder ampliar isso, eles vão ampliar, porque o Bayern de Munique sempre faz isso para depois, nos jogos, quando vier o mata-mata da Champions League, ele coloca o time reserva no alemão e entra com o time titular somente nos jogos de Champions League. Então, acredito na vitória do Bayern. O Bayern para marcar 2 gols é uma boa, o Kearney para dar um chute no gol é uma boa, dá para fazer até uma dupla com o City, com essas opções que eu falei para vocês aqui, tá? Tem o Galatasaray enfrentando o Karagümrük. O Galatasaray é favorito? Por isso que tá aqui na minha lista de favoritos. Só que tem um ponto, galera. Ó, Galatasaray, o Sporting, o PSV, todos esses times que eu tô falando aqui, esses 3 times, eles vão jogar a Champions League e no caso do Galatasaray, precisa ganhar. No caso do Sporting, precisa ganhar para querer terminar lá nas primeiras colocações. O PSV precisa ganhar para se classificar. Então, pode ser, esse final de semana a gente tem que ter esse cuidado, pode ser que o Galatasaray entre com o time misto, o Sporting entre com o time misto, o PSV provavelmente vai entrar com o time misto, até porque eles estão aqui com uma vantagem muito boa, eles estão com 52 pontos, né? Ou seja, dá 16 pontos na frente do Feyenoord. Cara, é uma vantagem muito grande. Então eles podem se dar o luxo de poupar. O que é que eu vou fazer nesses jogos? Eu vou esperar no ao vivo, cara. Vou esperar no ao vivo ao desvalorizar, vou esperar confirmar as escalações. Por exemplo, se o Sport, nesse horário aqui de 15 horas, eu já vou ter a escalação, obviamente, do Sport e uma hora antes já sai a escalação do PSV. Se o Sport e o PSV forem com o time titular, eu vou fazer uma duplinha até no pré-jogo mesmo com a vitória do Sport e com a vitória do PSV, se for com o time titular, tá? Então eu vou aguardar a escalação para poder confirmar. Ou se for com o time misto, eu espero no ao vivo, eu vou estar assistindo esses jogos. Se esses times estiverem muito bem, criando muitas oportunidades, bem superior ao adversário, aí eu entro na vitória deles até com a odds melhor. Então eu tenho essas duas formas de trabalhar. O que eu não vou fazer é me precipitar aqui e apostar na vitória do PSG e na vitória do Sport, sendo que a probabilidade de entrar com time misto e reserva por conta da rodada de Champions League decisiva para eles que tem no meio da semana. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso nesse final de semana, tá? O Como vai enfrentar o Torino, né? O Como que vem fazendo uma campanha assim sensacional, cara, sensacional. Olha a sequência do Como, venceu a Lazio por 3-0, aí teve a derrota para o Milan lá por 3-1, empatou com o Bologna 1-1, ganhou do Pisa, ganhou da Udinese, ganhou do Lecce, aí veio aquelas derrotas, né, para a Inter de Milão e a Roma. Ou seja, se você pegar aqui o Como, contra as equipes de meio de tabela e as equipes inferiores, eles têm passado o carro, eles têm ganhado com tranquilidade. As derrotas foi contra a Inter de Milão, a Roma e o Milan, né, que são os times que estão liderando o campeonato, né? Você pega aqui, ó, Inter de Milão, Milan, Roma e tem o Napoli, né? Mas contra as equipes de meio de tabela, eles têm sido muito superior. É um time que tem 31 gols e 16 gols sofridos apenas. 31 gols marcados e 16 gols sofridos. Se a gente for parar para olhar aqui e analisar, né, o top 5, são números bem parecidos, porra. Ele tem mais gol que a Roma, o mesmo número de gols com o Napoli e o número de gols parecido com a Juventus e com o Milan. Em termos de defesa, a mesma coisa. É um time que está aqui, está nesse bolo aqui, tá? A única disparidade é contra a Inter de Milão, né? Não pelo fato da defesa, mas pelo ataque, porque a Inter de Milão tem 44 gols marcados. Então, como é uma equipe que está jogando no nível desses times aqui, mas quando eles enfrentam esses times aqui, eles não têm levado bom. Porém, eles vão enfrentar o Torino, que é um time que está aqui, ó, na parte de baixo da tabela, um time que tem uma defesa muito frágil. O que é que eu gosto de trabalhar aqui nesse jogo do Como, tá? Tá pagando em 61, é um favorito, mas é um favorito que pode se complicar. Acredito até que vença, mas essa vitória eu deixo para trabalhar no ao vivo. No pré-jogo, eu gosto de utilizar o Como com empate e para marcar um gol. Essas duas opções, se você combinar em uma dupla, é muito boa, tá? Inclusive, até dá para fazer uma dupla boa, que é o Como para marcar um gol e o Leipzig para marcar um gol também, né? Com empate em ambos os times. O Leipzig também é um time que é aquilo que eu falei também anteriormente. É um time que está brigando aqui nessa parte de cima da tabela, né?
obviamente está no mesmo nível e até a pontuação parecida com o Stuttgart, com o Hoffenheim, que está muito bem o Hoffenheim nessa temporada. Com o próprio Borussia Dortmund, a distância não é tão grande assim. A única distância, obviamente, é com o Bayern. Vai enfrentar o time do Heidenheim, que briga contra o rebaixamento. É um time que toma muitos gols, por isso que eu gosto do Leipzig marcar gol, né? Então, para o Leipzig marcar um gol, para fazer 2, 3 cantos, como também para marcar um gol, fazer 2, 3 cantos, é uma boa. E também não acredito que esses dois times percam não, tá? Eu vou estar de olho na vitória deles no ao vivo. Se você quiser também utilizar no pré-jogo, o empate anula, aí é uma boa. A vitória eu vou deixar para ao vivo, tá? Foi o que eu decidi. O Union Berlin vai enfrentar o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund entra naquela mesma situação que eu falei do PSV e do Sport. O Borussia Dortmund perdeu agora o jogo para... Foi para quem, meu Deus, que eles perderam? Deixa eu olhar aqui que eu dei um branco agora. Acho que foi para a Juventus, né? Não, pro Tottenham. Que Juventus? Pro Tottenham. Por 2-0, tá? Então eles vão provavelmente entrar com o time de reserva aqui para jogar com o time titular na Champions League. E o Union Berlin é um time que dá trabalho porque eles jogam com bloco baixo e buscando contra-ataque, né? Então é um time que joga de maneira reativa pra caramba. Por isso que em 18 jogos eles têm 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, tá? Então assim, é um jogo pra gente esperar a escalação e trabalhar no ao vivo de acordo com o que ele tá nos mostrando. O Borussia é um time que pode se complicar nesse final de semana por entrar com um time misto, tá? O Leverkusen também deve entrar com um time misto, né? E também não tem nada que a gente confiar no Leverkusen. Aqui o que é que eu acredito? Eu acredito num jogo muito bom para gols, porque são dois times que têm uma média de gols sofridos alta e de pelo menos um gol marcado. Então, o mais de 1,5 é uma boa para se trabalhar aqui. Eu sei que está pagando um pouco, mas é uma boa para se trabalhar. O Frankfurt vai enfrentar o Hoffenheim. O Frankfurt está numa situação muito complicada na Champions League. Eu acredito na não classificação do Frankfurt. Ainda mais agora para a derrota que teve contra o Karabakh, né? E o Hoffenheim tá muito bem mesmo. Algum padrão que eu tenho visto nos jogos do Frankfurt é o ambos marcam, né? 70% dos jogos nos últimos 10 aconteceu esse ambos marcam. Tem uma média de 2,5 gols sofridos e de 1,4 gols marcados nesses últimos 10 jogos. E o Hoffenheim tem uma média de 2 gols marcados. Por isso que, obviamente, aqui eu gosto desse ambos marcam. Para mim, uma boa para se trabalhar nesse confronto. Outro confronto que eu vejo muito bom para ambos marcam é o Fulham contra o Brighton, porque são dois times também bem ofensivos. Em 70% dos jogos dos dois times aconteceu o ambos marcam. Uma média de um gol marcado e um gol sofrido, né, um pouquinho mais de um gol marcado e um gol sofrido de ambos os times. O ambos marcam está pagando em 61, também uma boa. Quando a gente olha o retrospecto entre eles, também favorece muito esse ambos marcam, né? Os últimos 2 jogos aconteceu 1-1, que foi na temporada passada, né? Quer dizer, essa temporada aconteceu já 1-1 no primeiro jogo. Na temporada passada foi 2-1 e 3-1 os 2 jogos. Aí na retrasada que não aconteceu, ambos marcam em um jogo. Mas aí na retrasada já é um tempo muito longo, os times já mudaram completamente. A base que a gente tem é a temporada passada e essa temporada, né, que eu uso sempre essa base, né, principal. E os jogos entre eles recentemente tem acontecido esse ambos marcam e os jogos também recentes deles tem acontecido ambos marcam, por isso que eu vejo também como uma boa. O Ajax vai enfrentar o Volendam. O Ajax entra naquela mesma situação que eu falei do PSV, que eu falei do Borussia Dortmund, do Sport, do Galatasaray. Pode ser que entre com time reserva, tá? Então esse é um jogo que eu deixei pro ao vivo e não para trabalhar aqui no pré-jogo. É um jogo bom para gols, tá? Os jogos do Ajax e os jogos do Volendam são jogos bons para gols, mas a odds está muito baixa de gols, ó. Só para te mostrar aqui, tá pagando 1,10 ou mais de 1,5, muito pouco, muito baixo. Galera, uma parada que vocês precisam saber: os únicos times que não vão entrar com reserva os times das principais ligas, né? Os times que precisam ganhar na Champions League. São os times das principais ligas, porque eles precisam vencer. Por exemplo, o Arsenal não pode se dar o luxo de entrar numa reserva na Premier League. Nem o Liverpool, nem o Manchester City não pode se dar esse luxo. Barcelona, Real Madrid, Atlético não pode se dar esse luxo de entrar com um time reserva. Bayern de Munique pode se dar esse luxo, tá? PSV pode se dar esse luxo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é um ponto muito relevante, tá? O Sevilla vai enfrentar o Atlético Bilbao e, cara, algo que a gente tem visto bastante nos jogos do Bilbao, nos jogos do Sevilla, é gols, velho. É gols. É uma média de um gol marcado, de quase 2 gols sofridos. Ó, em 80% dos jogos do Sevilla aconteceu mais de 1,5. Em 70% dos jogos do Bilbao aconteceu mais de 1,5.
Então, obviamente, o mais de 1,5 é uma boa e tá pagando bem, 40. Dá para você colocar até para o Sevilha fazer 2 cantos, para o Atlético Bilbao fazer 2 cantos. Essa odds vai ficar bem mais alta, né? Pagando mais de 1,50 já é uma boa, tá? Mas tá pagando muito bem se acima de 1,5 para o que esses times vêm jogando e a fragilidade defensiva desses dois times. São dois times que têm tomado muitos gols. O Atlético Bilbao, você para olhar, cara, é impressionante, ó. Os últimos jogos do Atlético Bilbao é 3-2, 3-2, 4-3, 5-0, 1-1, 2-1, 1-0, 2-0. Meu irmão, é muitos gols. Aí teve esse 0-0 com o PSG que eles ficaram só se defendendo. Mas é muitos gols. Você pega os últimos jogos, são muitos gols do Atlético Bilbao. Dificilmente passa um jogo sem sofrer um gol, pô. Então, vale a pena estar de olho nesse mercado de gols. Jogos do Liverpool também, eu só estou de olho no mercado de gols porque eu não confio em nada nesse Liverpool, né? Então, mais de 1,5 é uma boa para você combinar numa dupla. O ambos marcam, eu não descarto esse ambos marcam aqui, porque o Bournemouth vem jogando muita bola. E agora tem o Ryan, né? Tem o Ryan, vem jogando muita bola. Ó. O número também é bem interessante: 80% dos jogos do Bournemouth tem acontecido ambos marcam, tá? Então é uma boa para estar de olho. É uma boa para estar de olho esse Bournemouth que vem marcando muitos gols, mas sofre muito. 41 gols sofridos. Loucura. É um time kamikaze. O Twente vai enfrentar o Excelsior, também poderia estar na minha lista de favoritos, mas é um time que eu não confio. O mercado de gols é uma boa, né? O gol no primeiro tempo eu vou estar de olho, mas em 1,5 tá pagando 1,13, não vale a pena. Então não vale a pena também a gente apostar, tá? Aqui, mas é um jogo bom para gols. O Villarreal vai enfrentar o Real Madrid. Cara, o Villarreal é um time completamente diferente da Champions League, que já está eliminado, da La Liga, tá? Muito diferente. Villarreal é o terceiro colocado e detalhe, você vê que os times Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, tá tudo com 20 pontos. Eles estão com 19, tá? Com 41 pontos. Tá fazendo uma campanha absurda o Villarreal, um ataque muito forte. É o terceiro melhor ataque, né? Só tá atrás do Real Madrid e o Barcelona. Tomou o lugar do Atlético de Madrid, tem um ataque melhor e tá com o mesmo número de pontos que o Atlético de Madrid. Cara, um fortíssimo candidato para brigar por Champions League, eu acredito que vai, né? Mas para brigar pela terceira colocação, tá? O Villarreal. É um jogo muito difícil para o Real Madrid, ainda mais fora de casa. É um jogo muito difícil para o Real Madrid. Cara, você pega os jogos do Real Madrid, ó, 80% dos últimos 10 jogos do Real Madrid aconteceu com ambos marcam. É um time que ainda toma muitos gols, tá? O Villarreal também. O Villarreal também tem uma média de pelo menos um gol sofrido. Então, o ambos marcam eu vejo muito bom para esse jogo. Ele está pagando 44. Vejo muito bom para esse jogo. O ambos marcam aqui, tá? E outro jogo que eu vejo muito bom para ambos marcam. Dá para trabalhar o mais de 1,5? Dá. Para combinar numa dupla, é mais seguro. Mas o ambos marcam é uma boa também. É o Marcelo e Lens. O Lens, eu sei que tem a melhor defesa do campeonato. Cara, é loucura a defesa do Lens, cara. Loucura, loucura. Ó. O time tem uma defesa melhor que a do PSG, mano, nesse início de campeonato. Início não, né? Na metade do campeonato. São 18 jogos, 14 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 43 pontos. O PSG tá com 42 pontos. O Lens só tomou 13 gols em 18 jogos. O PSG tomou 15. O Marcelo tomou 19. Você vê que são as melhores defesas que estão aqui na liderança do campeonato, né? Na parte de cima do campeonato. Só que o Marselha tem 41 gols marcados. É uma média muito alta de gols marcados. É uma média de mais de 2 gols marcados por jogo. É uma média muito alta. Só que é um time que também defensivamente se expõe muito. Então, por esse motivo, por ambos os times, tanto o Lens quanto o Marselha, tem uma média de 2 gols marcados por jogo. Cara, o ambos marcam acaba se tornando uma boa aqui. Tá? E ainda mais o Marcelo jogando em casa. E o Lens sabe contra-atacar muito bem. Tô com o nariz ruim hoje. E para finalizar, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras. Cara, esse jogo aqui, sinceramente, para mim, o melhor mercado é o mercado de cartões. Perdão. É o mercado de cartões, tá? O mercado de cartões. Opa, voltou. Eu vejo como uma boa para ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. E é um jogo que eu vou deixar pro ao vivo, porque, sinceramente, são dois times que não vem jogando bem, né? O São Paulo é pior do que o Palmeiras. A odds pra mim tá justíssima. O Palmeiras pagando em 70. O Palmeiras vai querer dar uma resposta depois da goleada sofrida pro Novo Horizontino. O São Paulo, vocês já viram, eu mostrei no início do vídeo, que precisa da vitória, porque tá ali brigando contra o rebaixamento. Eu não acho que o São Paulo vai ser rebaixado, mas vai que, né? Não vai ser rebaixado no Paulista é loucura.
Mas o Palmeiras vai com tudo, vai querer dar uma resposta, o jogo vai ser em Barueri. Mas o time do Palmeiras não vem jogando bem, né? Ah, mas venceu o Santos por 1-0, venceu o Mirassol por 1-0, venceu o Estrela lá por 1-0, tá com 9 pontos, eu sei, mas cara, foi 1-0 que não convenceu e aqui é um clássico, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o São Paulo também contra a Portuguesa entrou com o time todo reserva para poder jogar o clássico. Tem esse ponto também, tá? Então, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, tá? Eu espero um jogo bem equilibrado, por isso que eu vou deixar pro ao vivo para tomar as decisões do que apostar aqui, né? Mas cartões é uma boa para se trabalhar nesse confronto, beleza? Tamo junto, entra no clube, o link tá na descrição.